Rio de Janeiro e suas curvas, paisagens e cenários. Em cada rua, nos morros, na fachada dos prédios, janelas e portais. Recortes da história. E quando a gente anda por aqui, fica até difícil imaginar como o Rio de Janeiro se transformou do início do século XX para cá. São muitas mudanças. A gente está aqui na Avenida Rio Branco, antes chamada de Avenida Central, uma obra grandiosa. Ela foi aberta do porto até o centro da cidade. Aqui, muitas construções foram demolidas e no local foram erguidos prédios modernos para aquele período. Eu sei que a gente passa, a cidade fica, se transforma, mas como será que tudo isso começou? Para investigar isso, a gente faz um passeio na história, em um tempo em que o Rio de Janeiro era conhecido como túmulo dos imigrantes. O maior mal eram as doenças, a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Oswaldo Cruz foi convidado para trabalhar como o que seria hoje o secretário de Saúde Pública do município. Na época, a lei que tornava obrigatória a vacina contra a varíola acabou gerando a conhecida Revolta da Vacina. E olha que ainda estamos no ano de 1904. A capital federal tinha que tomar feições de civilização, né? Uma cidade moderna, civilizada, etc., né? E realmente acabar com as epidemias, porque essas epidemias interferiam no comércio internacional. O prefeito Pereira Passos queria sanitizar e higienizar o Rio de Janeiro. Como resposta a isso, se organizou uma teoria do higienismo, né, que teve uma importância muito grande no desenho das cidades e mesmo no desenho das edificações. Isso é, o higienismo ele trabalhava como critério de salubridade a limpeza e a organização do ambiente externo e do ambiente interno. Além disso, o então prefeito Pereira Passos queria modernizar o Rio. O que ficou conhecido como Bota Abaixo tirou do mapa e da paisagem vários morros. O mais conhecido de todos foi o Morro do Castelo, onde tinha sido o início da cidade. Além disso, centenas de casarios e prédios antigos foram demolidos. Agora dá para entender como a Avenida Rio Branco nasceu, né? E no caminho de Pereira Passos, muitos cortiços que eram conhecidos por terem as condições ideais para a proliferação de doenças. Eram focos de doenças porque esses cortiços não tinham iluminação solar, né? Não tinha ventilação, moravam muitas pessoas no mesmo cômodo, né? E então o projeto da reforma de Pereira Passos foi demolir os cortiços, transferir essas pessoas para longe do centro, modernizar o centro da cidade e colocar a classe mais favorecida residindo no centro da cidade. Uma parte dessa população se deslocou para as favelas e para o subúrbio carioca. À medida que as estações de trem iam nascendo, os loteamentos eram feitos. Apesar das medidas, a historiadora conta que quando se analisa a prevalência de tuberculose na época, por exemplo, ela apenas mudou de lugar. Se antes eram registrados mais casos no centro da cidade, agora o foco era no Irajá, bairro da Zona Norte carioca. Então, transferiu a população dos cortiços, mas não favoreceu uma qualidade de vida a essa população, tanto que a tuberculose continuou prevalecendo nessa população. Naqueles tempos, muita gente foi morar ali, no Morro da Providência. Historiadores contam que essa é a primeira favela do Rio e era conhecida como Morro da Favela. Favela, que é o nome de um arbusto rasteiro típico do Nordeste, uma plantinha resistente. E durante todo o século XX, o número de favelas cresceu a olhos vistos. Esse é um movimento que se dá junto com a transformação urbana. E olhando para o passado, a gente ainda vê os impactos no presente. Com o passar das páginas do tempo, como aprender com a história e planejar as cidades para evitar epidemias. Se você pensar que a cidade, algumas cidades, outras mais, outras menos, mas em suma, a população vive aglomerada, né, em condições de moradia precárias, etc., você vai pensar que uma epidemia
que se transmite de pessoa a pessoa, por exemplo, né, mais facilmente vai se propagar naquele espaço urbano, entendeu?